Vamos fazer uma oração para iniciar. Santíssimo Deus, glorioso Pai, estamos gratos a Deus. Estamos aqui, Senhor, nessa manhã, Senhor. Sabemos que todos nós viemos aqui com o mesmo propósito, Senhor, de te agradar, de te honrar, Senhor, porque sabemos que o Senhor é merecedor de todas as coisas, Senhor. Por isso lhe pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós que estamos aqui, Senhor, e aqueles que estão a caminho também, Senhor, que possa chegar com segurança, Senhor, que o Senhor possa abençoar esse dia maravilhoso, Senhor. Sabemos que o dia de cada um de nós pertence ao Senhor, ó Deus. Sabemos que é o Senhor que é poderoso, é o Senhor que nos abençoa, Senhor. Estamos gratos, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor dê sabedoria para cada um de nós, para a gente estudar a sua santa palavra, Senhor, que sabemos que a sua palavra, ela é poderosa para nos corrigir, Senhor. Ela é poderosa também, Senhor, para nos educar, para que nós conseguimos, Senhor, aperfeiçoar nas nossas vidas e poder chegar à salvação, Senhor. Obrigado, Senhor, tudo, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, a todos nós, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. A gente está no livro de Colossenses, a gente está no capítulo 4, do versículo 2 em diante. No capítulo 4, do versículo 2 em diante, que fala: perseverai nas orações, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta a palavra a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai vós com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitar a oportunidade, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então aqui no capítulo 4 do versículo 2 a gente vê o apóstolo Paulo, né, sempre perseverando, né, sobre a oração e falando, né, para os irmãos sempre estar sempre com prudência na oração, né, que a oração é uma das coisas mais importantes, né, e esses livros do Paulo a gente vê sempre quando ele começa, né, sempre grato por Deus, agradecendo, colocando as suas orações do Senhor, e também quando ele chega no final do livro, também ele vai falando sobre as orações. A gente vê que Paulo, né, ele sempre começa essas cartas falando sobre essas orações, né, constantes, né, pelos irmãos de Colosso, né. Então a gente podemos ver aqui também no início, para a gente ver, no capítulo 1 de Colossenses, no versículo 3, aqui ele fala: damos sempre graças a Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então aqui a gente vê que ele está sempre dando graças a Deus e falando, né, sobre as orações, né, e o apóstolo Paulo é sempre preocupado também de orar pelos irmãos, né. E nessa carta de apóstolo Paulo a gente aprendemos aqui que o apóstolo Paulo, na verdade, ele não chegou a conhecer esses irmãos de Colossenses aqui pessoalmente, mas ficou conhecido através de alguns irmãos que foram levar a situação desses irmãos para ele, né, através de Epáfras. Aí ele ficou sabendo sobre esses irmãos que estavam servindo o Senhor, então ele se interessou e começou a orar por esses irmãos, e ele resolveu também escrever a carta para enviar esses irmãos, para esses irmãos de Colosso. E a gente vê que essa carta aqui é uma carta de encorajamento, né, para as pessoas olhar sempre pela plenitude de Cristo, né, pela riqueza de Cristo. Ele fala que Cristo é tudo na nossa vida, né? Então o apóstolo Paulo, ele vai focando sempre a grandeza de Cristo para esses irmãos, né? Para quem está começando é uma maravilha, né, olhar Cristo como resolvedor de todas as coisas, né? A gente vê que isso aí é bem interessante, isso aí, né? Então a gente vê isso também no versículo, no capítulo Colossenses, aqui no capítulo 1, a gente lê do versículo 3, também no versículo 9, que ele fala: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessemos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento e da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, né? Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, né, ele fala que ele nunca cessou de orar por esses irmãos, né, por vós, né? Ele fala que Deus, né, dê sabedoria, transbordeie de pleno conhecimento da sua vontade e toda sabedoria e entendimento espiritual, né? Então a gente vê como é importante, né, a sabedoria, né, espiritual em Cristo Jesus, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo sempre a oração dele é isso, né, para os irmãos crescer em Cristo Jesus, né, que os irmãos venham pegar sabedoria do reino de Deus, né? Então a gente vê que é isso que é a oração que devemos sempre estar fazendo na igreja, né, e preocupado, né, com os irmãos que crescem em Cristo Jesus. Então a gente vê que esse crescimento é uma das coisas mais importantes, né, porque o reino de Deus, na verdade, ele tem que se abranger em sabedoria que vem de Deus, né? Sabemos que nós somos dependentes dessa sabedoria que vem de Deus. A gente vê que a Escritura é uma coisa maravilhosa, né? A gente vê que só Deus, né, nosso Senhor Jesus Cristo, que poderia deixar um
um livro, assim, um manual assim, tão perfeito, né? Tão espiritual, né? A gente vê que uma grandeza tão boa, e homem nenhum era capaz de escrever tanta coisa maravilhosa, né? A gente vê que as escrituras, ela é escrita tudo pelo Espírito Santo, né? A gente vê que essas coisas aqui só tinha que vir de Deus mesmo. A gente vê que qualquer pessoa que estuda a Bíblia com vontade, com intenção de aprender, a gente vê que a pessoa, ela cresce bastante porque vem da ajuda de Deus, né? Então a gente aprendemos isso, né? A gente podemos ver também sobre esse termino, né, da exortação, que ele continua também em oração, vigiando e ações de graça, né? Então é que a gente podemos pensar sobre isso, né? Que no versículo 13 aqui fala: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, né? Então aqui a gente vê que Paulo, né, ele fala, né, que os irmãos também suplicar, né, ao mesmo tempo também por nós, né, que seria por eles. Para alguns irmãos ali também eu acredito que o apóstolo Paulo estava preso, eu acredito que ali ele deve ter convertido algum irmão, né, da cadeia, porque ele fala na carta também que a respeito de alguns irmãos que estavam presos também, né? Então a gente vê que ele fala, né, para rogar por nós, né? Fala sobre a palavra, de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, né? Então aqui o apóstolo fala, quando ele fala aqui sobre a palavra de Cristo, sobre alguma situação que ele estava algemado, acredito que ele estava falando sobre algemado, seria dele estar na prisão, né? Mas só que o apóstolo Paulo também ele fica feliz por saber que a palavra de Deus não estava algemada. Então ele estava preso, mas a palavra de Deus estava preso? Não, porque ele sabia que ele tinha esses irmãos lá fora, né, pregando a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo ele acaba não se preocupando tanto com ele, né? A gente vê que a oração sempre dele é que o evangelho, né, ele vinha se expandir e que os irmãos crescessem em Cristo Jesus e mais pessoas, né, viesse a se entregar a Cristo. Então a gente vê que a oração do apóstolo Paulo é sempre focada no crescimento do Senhor Jesus Cristo, né, para esses irmãos, né? Então a gente vê que ele poderia estar sempre orando por ele, né, para que ele saísse da prisão, alguma coisa assim, mas ele se entrega, né, que Deus esteja na vontade de Deus, né, que se fosse da vontade de Deus ele sair dali, ele sairia, senão ele sabia que tinha irmãos lá fora pregando. Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? No versículo 4 que fala: para que manifeste como devo fazer, portanto vós a sabedoria, para o que são de fora aproveitar a oportunidade, né? Então o apóstolo Paulo fala para vocês que estão aqui de fora, né, que não estaria ali presos, né, que eles aproveitem a oportunidade, né? E fala também que eles cresçam, né, em sabedoria, né, e aproveitem a oportunidade para pregar a palavra de Deus, né? Então o apóstolo Paulo reforça, né, para que esses irmãos eles fique bem firme e espiritual, né? Que no versículo 6 aqui fala, né? As vossas palavras sejam sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um, né? Então ele fala sobre o tempero, né? O tempero seria o quê, né? Seria se ter qualidade, né, sobre a palavra de Deus, e cada um de vocês, né, possa responder a cada um, né, que seja necessário sobre Jesus Cristo, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo ora para que esses irmãos fiquem preparados, né, sobre a palavra do Senhor, né? Que pode aproveitar bem, né, sobre isso, né, sobre o evangelho de Cristo Jesus, né? Então a gente vê sobre o tempero, a gente sabe que o tempero é uma coisa assim que fala sobre a palavra de Deus, sobre o sal, né? A gente podemos ver que se uma pessoa for comer uma comida assim sem tempero, né, fica até ruim de descer na garganta, né? Uma comida sem tempero é horrível, né? Então a gente podemos pensar sobre o tempero, né? O tempero, a pessoa ter qualidade, né, no evangelho de Cristo Jesus, né? E você imagina se você for comer em algum lugar, você vê uma pessoa toda suja, com a unha toda suja fazendo uma comida, né? Lá, a pessoa com a botona de borracha, né, tudo relaxado, né? Você vai conseguir comer aquela comida? Né? Não vai, né? Você vai pensar assim, não consegue. A mesma coisa sobre a palavra de Deus, né? Você não pode fazer a palavra de Deus de qualquer jeito. Então, quando fala sobre o tempero, eu acredito que está falando assim, sobre você se policiar, né, e buscar aprender mesmo, e melhorar cada vez mais, e ser sincero diante de Deus, no que está fazendo, e esse tempero seria assim, de você estar preparado, né? Porque muitas vezes pode surgir dúvida de muitas pessoas, né, alguma coisa assim. Ele fala que cada um deve responder a cada um de acordo com a palavra de Cristo, né? Não daquilo que você pensa, né? Sabemos que nós podemos pensar muitas coisas sobre várias coisas sobre os assuntos, né? Mas sabe que o nosso pensamento, o que nós vamos pensar e dizer, não é importante. O importante é o que o Senhor Jesus Cristo coloca, né, sobre a palavra de Deus, né? Porque cada um tem esse tempero do sal, né? O tempero seria o tempero da palavra de Cristo, né? Então por isso que o apóstolo Paulo, como ele sabe dessas coisas, ele ora sempre, né? A oração dele é sempre para o crescimento espiritual de cada irmão. É onde que nós devemos aprender sobre a igreja, né? Que a nossa oração deve ser sempre para o crescimento dos irmãos em Cristo Jesus, né? Para que o trabalho seja realizado de uma maneira que Deus quer, né? Não do jeito que a gente quer, né? Desse capítulo do versículo 4, do versículo 2 ao 6, alguém tem algum comentário para falar sobre esses versículos?
Então a gente podemos pensar também, né, que Paulo mesmo precisava de orações dos irmãos de Colossenses que estava na prisão por causa da pregação de Jesus, né? Então a gente vê que mesmo ele precisando, mas porém, ao invés de pedir orações a favor da sua algema, Paulo pensava em uma coisa mais urgente, né, da pregação da palavra de Cristo, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, mesmo ele tendo preso, ele precisando da oração dos irmãos, mas ele sempre colocava as coisas mais urgentes, que seria o crescimento dos irmãos em Cristo, né? Então isso que era o fato principal de Paulo, né? A gente vê isso do versículo, capítulo 4, do 3 ao 4, e Paulo, né, ele se preocupava com a vontade de Deus antes da sua própria vontade. Como Paulo devemos orar que Deus nos dê a oportunidade e coragem para esse compromisso da vontade dele, né? Então a gente vê que a preocupação do apóstolo Paulo era sempre essa, né? Que a vontade de Deus se estabeleça e cresça, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Enquanto os colossenses oravam pelo sucesso de Paulo no evangelho, este também precisava de pregar pelo seu comportamento e por suas palavras, aproveitamento da oportunidade de responder a cada um. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, mesmo ele sabendo que os irmãos em Cristo, ele se preocupava com ele por ele estar preso, e os pessoal oravam por ele, mas o apóstolo Paulo sempre focava, né? Olha as suas qualidades de você ter o tempero, né? Que vocês fiquem firmes no Senhor para pregar o evangelho e seja capaz de responder cada um. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele não trazia aquela preocupação para ele trazia a preocupação que as coisas do Senhor andassem bem, né? E que esses irmãos ficassem preparados no Senhor, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Então aqui é um ponto assim bem importante para a gente refletir sobre essas coisas de Deus, né? Então aqui a gente podemos ver aqui do versículo 7 ao 9, aqui fala: quanto à minha situação, Tiquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor, de tudo vós informará. Eu vos envio como expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alertar ao vosso coração. Em suas companhias, vós envie Onésimo e fiel amado irmão, que é do vosso meio, e eles vos falarão a saber tudo que por aqui ocorrer, né? Então aqui a gente vê sobre o apóstolo Paulo, né, que ele fala, né, que ele tinha esses irmãos, né, que estavam a seu favor, né? Ele fala quanto à minha situação, né, fala sobre esse Tiquico, né, irmão amado e fiel ministro, conservo do Senhor e tudo que vos informará, né? Então ele fala aqui que ele tinha esses irmãos, né? Acredito que um deles foi visitar ele, teve algum contato pessoal com o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo, na verdade, ele se preocupou de enviar esses irmãos de volta, para que esses irmãos ficavam sabendo da situação do apóstolo Paulo e de alguns outros irmãos também que estavam ali presos, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, né, ele podia até conter, né, ficar com esses irmãos por mais tempo com ele, né, para consolar, alguma coisa nesse sentido, mas o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo, ele se preocupa, né, mais que esses irmãos voltam lá para Colosso, né, e leva, né, sobre a situação dele, que ele estava preso, mais alguns irmãos, e que aqueles irmãos ficam mais confortáveis, né. Então o apóstolo Paulo sempre lhe mostrava o seu amor com os outros irmãos, né. Então ele estava sempre preocupado sobre o conforto dos irmãos, né, e ele pensava mais nos irmãos do que nele mesmo, né? A gente vê que é um ponto assim, bem interessante, né? Ele fala que eu vos envio com expresso a propósito de vos dar conhecimento da nossa situação, né? Que ele fala assim, ó, eu envio eles de volta para eles dão conhecimento da nossa situação, de alertar o vosso coração. Em sua companhia vos envia Onésimo, o fiel amado irmão, que vós, meio ele e vós, farão a saber tudo por aqui ocorre. Então a gente vê que o apóstolo Paulo faz questão de enviar essa notícia a respeito desses irmãos, né? Então a gente vê assim que é um ponto bem interessante, né? A gente vê que lembra um pouco sobre aquela parte de apóstolo Paulo lá do livro de Filemão, né? Que tinha aquele rapaz lá que era escravo, né? De Filemão, que tinha alguma dívida com aquele irmão, né? E esse rapaz foi convertido para o apóstolo Paulo. Aí ele estava junto com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo manda esse rapaz de volta para o seu senhor, né, para Filemão. Ele fala, eu te mando ele aí de volta, mas agora que você receba ele, não como escravo, mas como irmão em Cristo. Você receba ele como se fosse eu mesmo. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, né, ele se preocupa, né, porque ele sabia, se você tinha alguma dívida com aquele irmão, vai acertar com ele, né? E você veja, né, que aquele irmão estava recebendo a igreja na sua casa. Agora você imagina, aquele irmão recebendo a igreja na sua casa, de repente ele está aqui no público pregando, de repente ele vê a pessoa vir se
senta ali, sendo que aquela pessoa já foi um escravo dele, aí por algum motivo ele fugiu, e agora ele parece de volta, e aí você vê a carta que o apóstolo Paulo envia, falou, agora você não vai receber ele como escravo mais, você vai receber ele como irmão em Cristo, um irmão amado, e receba ele como se fosse eu mesmo. E olha que esse Filemão, ele sabia sobre essa situação de Paulo, que era um homem fiel a Deus. Então o que você ia fazer nessa situação? Né? A gente vê que o evangelho de Deus, ele transforma a pessoa, né? Então ele traz aquela responsabilidade, fala assim, ó, por mais que eu queira agir desse jeito, mas não é isso que o Senhor quer, então eu tenho que melhorar meu coração e fazer coisas melhores, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre esse exemplo, né, que o apóstolo Paulo coloca, né? Então aqui a gente vê isso, né? A gente vê aqui enquanto, né, que os colossenses fazia, né? Então aqui a gente podemos ver que em 1 Pedro também, capítulo 3, versículo 15, 1 Pedro 3,15. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que fala: antes santificar a Cristo como no Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Né? Então aqui a gente vê sobre essa situação que o apóstolo Paulo, né, que fala que antes santificar em Cristo como no Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então aqui a gente podemos pensar sobre essa situação, né, de estar bem preparado, como fala em cima sobre a palavra de Saulo, né? E também o apóstolo Paulo como mostra esse preparo, né? Mesmo ele estando preso com os irmãos, ele não queria ver só essa preocupação só com ele, mas vocês voltam lá de volta e manda recado para os irmãos. Então aqui a gente podemos ver sobre essa atitude, que é uma atitude maravilhosa, né? A gente vê que é necessário que a vida do cristão e a palavra dele seja de acordo com a vontade, né? Isso exige de muitas orações e estudo cuidadoso da palavra de Deus, né? Então a gente podemos ver que sobre essas aplicações, né? Essas aplicações da palavra de Deus, ela tem que ser sempre pessoa em oração constante e estar sempre cuidadoso, né? Essas coisas vai sair do jeito que Deus quer, né? Não do jeito que nós queremos. Sabemos que muitas vezes a gente tem que abrir a mão de muitas coisas, né, para agradar a Deus e servir a Deus do jeito que Ele quer. Né? Então aqui esse é um ponto bem importante, né, que a gente vê aqui desse versículo 7 ao 9. Né? Então a gente vê que desejando aliviar o coração espado dos colossenses, Paulo enviou Tico e Onésimo, né, com expresso propósito de falar a situação dele e dos outros presos. Conhecido por ele, Paulo podia ter segurado estes dois irmãos amados para servir a ele mesmo na prisão. Então a gente podemos ver, né, que Paulo, né, tinha tanto Tiquiço, né, como esse Onésimo, né, porque seria dois irmãos que foram visitar ele na prisão. Então a gente vê que Paulo podia segurar esses irmãos para estar com ele, servindo a ele, mas não, manda de volta. Né? Então a gente vê sobre essa situação do apóstolo Paulo, como eu coloquei, né, que deu exemplo lá também sobre o livro de Filemão. Né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo sempre preocupado de deixar paz e conforto para os irmãos em Cristo, né, para os irmãos de Colosso. Né? Então a gente vê que porém ele se preocupado mais com os colossenses do que consigo mesmo, assim enviou os dois para servir a eles, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele ficou preocupado mais com esses irmãos de Colossenses, né, do que com ele mesmo, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? A gente vê que quando a gente estuda sobre o apóstolo Paulo, né, a gente podemos pensar sobre uma carta de amor, né, que o apóstolo Paulo mostrou muito amor por Cristo Jesus, né? Então a gente vê que ele tinha muito amor, ele sempre preocupado, né, com os irmãos que estavam servindo a Cristo, né? Então ele se esvaziou completamente para servir a Cristo, né? Quando o apóstolo Paulo fala que ele se tornou um escravo de Cristo, a gente vê que ele era realmente realidade que ele estava falando, né? Que ele cumpriu aquilo na carne, né? E ele se tornou um escravo de Cristo, porque ele se esvaziou completamente em todo esse sentido que ele trabalhava para Cristo. Ele se esvaziou completamente e sempre pensando na igreja, nos irmãos em Cristo e no crescimento da palavra de Deus, né? De acordo com o que Deus quer, né? Ele nunca pensou agradar a ele mesmo o que era melhor para ele, mas sim o que era melhor para as coisas de Deus, né? Então essa aqui a gente podemos ver que é uma lição muito grande para nós, né? Aqui no versículo 7 ao 9, alguém tem algum comentário para falar sobre isso aí? Sobre esses versículos? Você citou, né, o caso de Filemão, do escravo que tinha cometido um erro, Paulo, que se converteu a Cristo, ou como você colocou, né, sentia agora não como escravo, mas como irmão amado. Aí a gente poderia dizer que o escravo só foi até Paulo para fugir de uma punição. Aqui a gente está vendo que ele se tornou realmente um cristão fiel, que é o Onésimo, que está daqui com vocês, né? Envia Onésimo, fiel e amado irmão. Sim. Você vê a conversão dele foi verdadeira mesmo. Verdadeira, comprando na obra aqui. Deus nunca vai tirar o livre-arbítrio das pessoas. E a gente nunca tem que ser ingênuo também, acreditar que as pessoas vão mudar assim, né? A gente sabe que é o processo.
É assim a decisão da pessoa se voltar para Deus. Mas às vezes leva um tempo para a pessoa se transformando, né? Sim. E o que faz isso, permite esse processo, é o amor que ele tem a Deus, a paciência e o perdão entre os irmãos, né? Paciência e perdão. E nesse processo alguns vão cair, a gente vai enfraquecer na fé. O que a gente não pode desistir é de acreditar que as pessoas são capazes de mudar, que nós somos capazes de mudar a parte de Deus. E ver esses exemplos aqui, pessoas que realmente se converteram, mudaram suas vidas pelo Evangelho, encoraja muita gente. Sim. Verdade. Esse Onésimo aqui, quando eu estava estudando, ele é o mesmo nome do livro de Filemão, ele é a mesma pessoa, eu não tinha conseguido refletir sobre isso. Então o crescimento dele foi um crescimento verdadeiro, né? Eu até pensei em falar sobre isso, mas eu não tinha certeza se era o mesmo Onésimo, até depois eu ia perguntar para vocês. Né? Bem interessante, obrigado. É porque eu olhei assim no rodapé da Bíblia e não conseguia achar nada, se era o mesmo Onésimo. A gente vê que foi um crescimento verdadeiro mesmo, e ele foi liberto, né, por Cristo Jesus, né? Você vê que aquela escravidão que ele tinha, que fazia parte da lei, ficou livre, mas para as coisas de Deus, né? Ficou livre por um lado e preso por Cristo Jesus, né? Eu vi que isso aí é muito bom. Esperar um pouco o carro passar, daí eu continuo fazendo os versículos. Do versículo 10 ao 17. Saudai vós, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, e se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, reconhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que coopera pessoalmente comigo pelo reino de Deus, e ele tem sido o meu letivo. Saudai vós, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vós conserveis perfeito e plenamente convicto em toda a vontade de Deus, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelo de Laodiceia e pelo de Herápolis. Saudai vós, Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Nifa, e a igreja que ele hospeda em sua casa. E uma vez lida estas epístolas perante vós, providencia porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos Laodiceias. Lede igualmente perante vós também, diz Arquipo, atenta para o mistério que recebeste no Senhor, para o cumprides. As saudações é de próprio punho. Paulo, lembrai vós das minhas algemas, e da graça seja convosco. Então aqui a gente vê esse versículo 10 ao 17, a gente vê que Paulo começa já a falar sobre as saudações, né? Então aqui a gente vê assim sobre isso, né? Que a família de Deus, né? Se caracteriza por amor, né? Então aqui a gente podemos ver que o apóstolo Paulo é que ele fala: saudai Aristarco, prisioneiro comigo, né? E Marcos, primo de Barnabé, sobre qual recebeste as instruções, se ele for ter convosco, acolhei. Então o apóstolo Paulo fala de alguns irmãos em Cristo, né? Que ele já conhecia, né? Que eram irmãos fiéis, né? Ele fala aqui sobre esse Aristarco, que era um prisioneiro com ele, fala sobre Marcos, fala sobre Barnabé, vai falando de alguns desses irmãos fiéis, né? Que se de repente o apóstolo Paulo não sabia da vida dele, se ele sairia dali com vida ou não, mas ele fala: se algum desses irmãos aparecesse lá em Colosso, aqui nessas igrejas de Colosso, né? Ele fala para esses irmãos receber ele com amor, né? Para receber eles, porque eles eram irmãos fiéis, né? Que eles iam aparecer lá no sentido de ajudar, né? Sobre o crescimento da palavra de Deus, né? Então aqui a gente vê sobre uma instrução boa, né, de irmãos fiéis, né?
Então aqui ele fala, Jesus conhecido por justos, os quais são os únicos da circuncisão que coopera pessoalmente comigo pelo reino de Deus. E ele tem sido meu letivo. Então o apóstolo Paulo fala, né, desses irmãos, né, que tinha bastante qualidade, que esses irmãos aparecessem lá, que ajudassem, né. Então aqui a gente vê que, pelo menos o que eu entendo aqui, a gente fala, vejo que Epáfras era um irmão que era da igreja de Colosso. Ele era da igreja de Colosso e ele ajudava aqueles irmãos. Então ele conhecia bem, e esse próprio Epáfras é o que foi até Paulo, né, conhecia Paulo e falou sobre a igreja desses irmãos, né. Mas esses outros irmãos ainda não sabia, não sei se ele seria ido até lá, ou de repente se ele fosse até lá nessa igreja, parece que essa igreja recebesse eles com amor, né. No versículo 2 que fala, saudai vós Epáfras, que dentro de vós, servo de Cristo Jesus, a qual esforçar sobremaneira continuamente por vós, nas orações, para que vós conserveis perfeitamente, plenamente convicto em toda a vontade de Deus, né? Então fala que esses irmãos também são esforçados, né? Em todo sentido, no trabalho de Deus, em orações. Então aqui a gente vê que era muito bom isso aí, né? Porque geralmente o reino de Deus, a gente vê que é um trabalho muito grande, e muitas vezes a pessoa, não tem como você fazer o trabalho sozinho, né? Muitas vezes você precisa de ajuda, precisa de crescimento, né? E a gente vê que sempre vai ter aqueles irmãos qualificados que podem ajudar, né? E a gente vê que o apóstolo Paulo, ele dá esses conselhos, né? Então, no versículo 14 aqui fala também, saudai vós, Lucas, o médico amado, e também Demas, né? Então ele vai falando, né, desses irmãos maravilhosos que ele conhecia, né? E também fala, saudai os irmãos de Laodiceia e Nífera, e a igreja que hospeda em sua casa, né? Então ele fala até de algum irmão que tinha igreja que se hospedava em sua casa, né? Então ele vai colocando assim cada detalhe, né? E vai saudando esses irmãos, né, com amor e alegria, né? E no versículo 16 fala, e uma vez lida estas epístolas perante vós, provide porque seja também lida a igreja vós de Laodiceia e das de Laodicense e dela igualmente perante vós, né? Então o apóstolo fala também sobre essa carta que ele envia para esses irmãos de Colosso, né? Que ela também seja lida em outras igrejas, né? Tanto na igreja de Laodiceia como outras igrejas que ele citou os nomes aqui, né? Que ela tem que ser colocada, né? Se espalhada nas igrejas, como está sendo colocada aqui hoje aqui na igreja do Vargem Grande, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo fez e fala que essa carta tinha que aparecer naquelas igrejas, nas outras igrejas que tinha lá no lado da Ásia, né? Então ela foi se espalhando e ela chega até nós aqui, né? Chegou até aqui em Bugaçu, no Vargem Grande, né? Então a gente vê que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Ela, desde aquela época, ela continua progredindo, né? Reinando, e várias pessoas vão se rendendo ao Senhor, né? Então a gente vê que o Senhor fez, né? É eterno até Jesus Cristo voltar, né? O próprio Jesus Cristo fala que pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele não passará, né? Então a gente vê como ele é forte, a palavra de Deus, né? Então o que ele fez lá, que talvez na cabeça dele ia ficar por ali, ó, tá vindo até nós, né? Aqui fala, também diz Arquipo, ante para o ministério de receber no Senhor, para cumprires, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Sobre essa família de Deus, né? Aqui a gente podemos ver sobre o crescimento do Evangelho de Cristo, né? João Evangelho 13:35. João Evangelho capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão a todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros, né? Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo termina essa carta falando sobre o amor, né? O apóstolo Paulo demonstra esse amor e fala, né? A gente vê aqui em João, fala que isso vocês conhecerão, por todo lugar vocês serão meus discípulos, né? Tendo amor uns com os outros, né? Então a gente vê sobre a palavra de Deus, né? Como o amor é importante, né? Ela ser colocada, né? Então a gente vê que todos os irmãos que estava com Paulo enviaram o seu amor na forma de saudações individuais, né? Então a gente vê que vários irmãos lá que conheciam o apóstolo Paulo colocaram a sua posição de amor ao apóstolo Paulo individuais, né? Alguns foram até lá, outros que não podem ir, mas enviaram carta, e outros irmãos de Colossenses, acredito, que não conhecia o apóstolo Paulo, mas saudava o apóstolo Paulo, né? Através de carta, levando recado para outros irmãos, e também em oração, né? Então a gente vê que aqui foi uma coisa completa, né? Sobre essas saudações de amor a respeito, né? A Paulo, né? Que estava preso, né? Então a gente vê sobre essas saudações de Epáfras, né? A gente vê que Epáfras é um dos homens que teve o contato com o apóstolo Paulo, e acredito também que ele levou muitas mensagens e saudações dos irmãos, né, de Colosso para o apóstolo Paulo, né? A gente vê que por mais que o apóstolo Paulo não chegou a conhecer esses irmãos lá de Colosso, mas esses irmãos conheciam muito o apóstolo Paulo pelo trabalho que ele vinha feito, né? Pelas coisas que ele vinha feito. Então as pessoas sabiam bem quem era o apóstolo Paulo, né? Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo foi muito conhecido pelo trabalho de Cristo Jesus, né? Que ele fez tudo aquilo que era correto diante de Deus, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Devia ter sido particularmente, terá para eles ouvir, sendo que eles eram mesmo um membro da igreja de Colosso, e que eles tinham ensinado a eles
muitos os evangelhos, né? Então a gente podemos ver, né, que a Epáfra também era quase certeza que ele era dessa igreja de Colosso, e eles tinham ensinado o evangelho para esse livro de Colosso, e ele era uma das pessoas que tinha contato com o apóstolo Paulo, e aqui a gente afirma isso aqui em próprio Colossenses, no capítulo 1, versículo 7. Colossenses capítulo 1, versículo 7, que fala: segundo foste instruído por Epáfras, né? Então esse Epáfras aqui mostra que ele era da igreja de Colosso. E nosso amado conserve, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, né? Então a gente vê que esse Epáfras aqui, ele já conhecia o apóstolo Paulo antes, e ele se tornou membro dessa igreja de Colosso. Aí ele viu esses irmãos crescendo, aceitando Cristo, muitos se entregando a Cristo, se convertendo, e ele, como sabia que o apóstolo Paulo estava lá nesse local preso, então ele foi até Paulo e falou sobre esses irmãos de Colosso. Ele levou também as saudações sobre esses irmãos com ele. E o apóstolo Paulo, mesmo estando preso, ele não se contentou só de ouvir que Epáfras levou para ele, né? Então ele escreveu essa carta, né, exortando esses irmãos, né? E essa maneira que a gente vê logo no começo do livro, ele exortando esses irmãos sobre esses irmãos, falando, né, que todo tesouro que existe estava em Cristo Jesus, né? Toda a sabedoria era Cristo Jesus. Então ele foi colocando que Jesus Cristo era tudo, né, na vida desses irmãos, né? Então a gente vê que foi assim, no meu ponto de vista, assim, foi uma ótima exortações para quem estava começando, né, o trabalho de Cristo, né? Ouvir a palavra de Cristo, né, e crescer, né, desse jeito, né? A gente podemos ver que isso é muito maravilhoso, né? Então aqui a gente vê isso, né, no capítulo 4 do versículo 10 a 14, né? E agora também a gente podemos ver, né, que Paulo relatou cuidadosamente a inspeção que Epáfras, né, teve com os irmãos e como ele esforçou sempre nas orações por eles, né, e por os outros, né. A gente chega aqui do capítulo 4, do versículo 12 ao 13, que fala: saudai vós, Epáfras, que dentre vós, servos de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vós conserveis perfeito e plenamente convicto em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunha de que muitos se preocupam por vós, pelo de Laodiceia e pelo Lápis. Então a gente vê sobre essas saudações de Epáfras, né, colocando sempre, né, com bastante convicção sobre esse trabalho, né, da Igreja de Cristo, né. Então a gente podemos ver que isso é muito importante, né, e sem dúvida Paulo reconheceu o amor dos irmãos de Colossenses através de que ele viu deles por boca de Epáfras, né. Então a gente podemos ver que esse Epáfras como era um irmão de confiança, né. A gente vê que tudo que ele levou lá para o apóstolo Paulo ouviu, lhe acatou, e Paulo recebeu esses irmãos com amor, né, e fez várias exortações, né. Então a gente podemos ver que como é importante, né, você ter confiança, né, nas pessoas, né, no irmão em Cristo, né. Então a gente devemos ver que isso tem que acontecer na igreja de Cristo, né, na igreja, né. Os irmãos ter amor um ao outro e ter confiança, né, de poder conversar, de falar as coisas, porque sabe que aqueles irmãos vai estar sempre preparado para ouvir e ajudar naquilo que for sentido. Então a gente vê que essa confiança, né, que o apóstolo Paulo tinha nesse irmão Epáfras, porque ele era um irmão verdadeiro. Então é interessante a gente refletir nisso, né? Ainda mais para uma pessoa que estava preso, estava num lugar assim, a gente sabe que não é legal, né? De repente viu uma pessoa de confiança, né, uma pessoa justa chegando ali, só traz alegria. Então a gente vê que isso é o conforto, né, de estar junto com Cristo Jesus, né? De ver irmãos amados, verdadeiros e sempre responsável, né, sobre as coisas de Deus, né? Que as coisas de Deus saiam da maneira perfeita, do jeito que Deus quer, né? Isso é muito importante, né? Então a gente vê, né, que por fim Paulo enviou as suas próprias saudações escritas em amor por suas próprias mãos, né, desejando que eles e a graça de Deus, lembrando dos irmãos em outros lugares que iria esta carta, né, também. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele faz questão de com suas próprias mãos escrever essa carta para enviar para esses irmãos de Colossos, e ele fala que essa carta também chega nas outras igrejas, e outras igrejas vêm a ver isso. Então aqui a gente podemos ver que isso é muito importante, né? O que ele fala aqui no versículo 15: saudais irmãos da Laodiceia, Nífia e igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciais, porque seja também lida nas igrejas de Laodiceias e dos de Laodiceia, desde igual mesmo perante vós, né? Então ele fala que essa carta tem que se espalhar, né? Então seria aquela coisa, né? Que o Evangelho de Cristo Jesus, ele mesmo ensinou quando ele estava pregando, né? Que ele não tem que ficar no lugar oculto, né? Como se fala assim, ficar no lugar escondido, né? Como colocasse assim
uma vela assim, uma lamparina assim debaixo da mesa, então num lugar escondido assim, onde que ninguém via, né? Então ela tinha que ficar assim num lugar alto, transparente, onde podia todo mundo ver, né? Então seria a situação da carta do apóstolo Paulo, né? Como era uma carta de amor, né? Uma carta boa, né? De esperança, então que não ficasse só ali, né? Que ia para as outras pessoas. Então que a gente podemos pensar sobre isso, né? Que mesmo que as cartas contenham informações pessoal para as pessoas imediatas, elas foram escritas sob inspiração do Espírito Santo. E assim precisa ser lida pelas igrejas como autoridade de Deus. Então a gente vê que essa carta que o apóstolo Paulo coloca, né? Mesmo que tinha coisas pessoal para algum irmão, mas a gente vê que ela foi escrita por inspiração do Espírito Santo, né? Então o que é escrito por inspiração do Espírito Santo, todo mundo tem que participar, né? É uma coisa que não tem que ficar guardada, né? Ela tem que ser levada para todos, né? Então é isso que devemos ver, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Aqui a gente podemos pensar também sobre algumas situações. Aqui a gente podemos ver em 2 Pedro, do versículo 1, 19 a 21. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. Temos assim tanto mais conformidade à palavra, temos assim tanto mais conformidade pela palavra da profecia. E fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, e até que o dia clareia e as estrelas da alva nasçam em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo, né? Então aqui ela fala que nenhuma profecia foi feita, né, por vontade humana, né? Ela vem ser feita pela vontade de Deus, né? E que a palavra seja comovida pelo Espírito Santo, né? Então a gente vê que foi isso, né, que foi colocado, né, para ser espalhada, né? E também aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 14 ao 15. 2 Pedro capítulo 3, versículo 14 ao 15. Por esta razão, pois, amado, esperando estas coisas, empenhai-vos por sedes achado por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação longanimidade de nosso Senhor, como igualmente em nossos amados. Irmão Paulo, vós escreve segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então aqui a gente podemos ver, né, sobre esse crescimento, né, que vem de Deus, sobre sabedoria, né, e que ele seja feito, né, conforme a vontade de Deus, né. Nem vou ler aqui o versículo 16. Ao falar acerca deste assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e insensíveis deturba, como também deturba e demais a Escritura para a própria destruição deles, né? A gente vê que a Escritura ela tem que ser colocada na maneira do jeito que Deus quer, né? Então a gente vê que isso também é bem importante, né? Em 1 Coríntios, capítulo 7, 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e assim que ordeno a todas as igrejas, né? Então aqui fala antes, cada um segundo o Senhor lhe disse, né? Distribuir a cada um conforme Deus tem chamado, assim ordeno que todas as igrejas, né, estejam assim. Então a gente vê sobre essa determinação desse livro, ele acaba com uma exortação, né? Que as pessoas fiquem firmes, né? E fiquem sempre olhando para o Senhor, né? Que a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, né, em nossas vidas, né? Então a gente vê que esse crescimento do Senhor é uma coisa assim que devemos estar sempre pronto, né, para receber Ele com amor, porque a gente vê assim que ele termina, né, com exortação para os irmãos estar sempre olhando para a palavra de Deus, estando preparada e que fique firme, fica firmado, né, nas coisas de Deus, né? Então como uma igreja, né, que estava começando, era importante, né, todas essas palavras ser colocadas diante de Deus, né?